Olá, meus irmãos. Olá, meus amigos, minhas amigas. Somos um no amor de Cristo Jesus. Como é bom poder estar conectado com vocês. Eu sinto falta do encontro presencial, mas eu espero no Senhor que dias melhores virão, onde nós poderemos juntos, presencialmente, celebrar, adorar ao Senhor. Convido vocês a um momento de reflexão, a um momento de adoração ao Eterno, ao Criador de toda a existência. Louvemos a Ele. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia a alma e vive em toda a calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa, graça de Jesus, alta como firmamento, alta e sem fim. Graça quão maravilhosa, suficiente a mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. Maravilhosa graça traz vida perena, por ela perdoado vou à mansão real, e ela abranda meu fardo, gozo de Deus o agrado, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça de Jesus, alta como firmamento, alta e sem fim. Graça com maravilhosa, suficiente a mim. Maior que a minha vida inútil e maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz, o seu poder transforma o pecador falaz. Estou salvo com a verdade por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus.
Nossa, quão maravilhosa graça de Jesus, alta como o firmamento, alta e sem fim. Graça quão maravilhosa, suficiente a mim. É maior que a minha vida inútil e maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória. É maior que a minha vida inútil e maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória. Sei glória, aleluia, sempre louvado seja Deus. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela sua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor. E agora, Pai, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo, continua falando conosco. Assim te pedimos. Amém. Queridos, prazer estar aqui hoje e eu gostaria de convidá-lo para que juntos nós abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, os versículos 13 a 17. Diz assim a palavra de Deus:
quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Amém? Queridos, o Brasil tem, entre outras, 3 características muito marcantes. Primeira delas é um país que tem uma grande extensão territorial. Nós costumamos dizer que o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí. Ele vai desde o rio Oiapoque e da cidade que leva o mesmo nome, lá no Acre, até lá embaixo, no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha que faz divisa com o Uruguai, que se chama Chuí. Então, o Brasil tem uma grande extensão territorial. Toda a Europa caberia dentro do Brasil. Segunda característica, o Brasil é uma mistura de povos e raças. Aqui nós costumamos falar que todos nós, de alguma maneira, direto ou indiretamente, temos sangue de índio, claro, não é todo mundo, índios, negros e brancos. Os meus filhos costumam falar exatamente isso. E terceiro, é um país que admite todo tipo de religião em sua cultura, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Isso influencia o Evangelho. Essas coisas influenciam o Evangelho. Talvez não a extensão territorial, mas essas 2 últimas características culturais influenciam também, interferem também em nossa vida diária. Porque o Evangelho vai na contramão da nossa cultura e da cultura de qualquer país, de qualquer povo, de qualquer língua e de qualquer nação. Por quê? Porque o Evangelho vai na contracultura. O apóstolo Paulo, de alguma maneira, nesse trecho da epístola aos Colossenses, vai nos mostrar essa característica singular do Evangelho. Não importa a cultura onde ele chega, o Evangelho sempre vai na contramão da cultura. E Paulo vai mostrar aqui as razões. Primeiro, o Evangelho é uma iniciativa exclusivamente divina. O Evangelho, embora seja escrito numa linguagem que qualquer pessoa pode
entender. Porque o Evangelho não é complicado. O Evangelho é simples. Quem complica o Evangelho somos nós, seres humanos. Quando uma pessoa vê a Bíblia, não é um livro assim, meio grosso, fala, nossa, como é que eu vou ler isso aí? Como é que eu vou entender isso aí? Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem isso. Eu não entendo as Escrituras. Mas o Evangelho vai na contramão da nossa cultura, porque o Evangelho é uma iniciativa exclusivamente divina. O Evangelho não é uma invenção humana. Por isso que nós costumamos dizer que Evangelho não é religião. Por quê? Porque o Evangelho é Deus que vem em busca do ser humano. Você foi chamado por Deus, você foi chamada por Deus, eu fui chamado por Deus para servir o Evangelho. Enquanto o Evangelho é Deus vindo na direção humana, na minha direção, um dia eu fui chamado. E eu comecei a entender as coisas do Evangelho. A minha mente abriu. E eu falei, nossa, eu estou entendendo isso aí. Porque o Evangelho é uma iniciativa exclusiva de Deus. Paulo diz isso aqui a partir do versículo 13, o primeiro versículo que lemos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne. Incircunciso, nas Escrituras Sagradas, é aquele que não pertencia ao povo de Deus, lá no Velho Testamento, ao povo de Israel. E Paulo usa essa figura da circuncisão, porque todo menino tinha que ser circuncidado. Assim que ele nascia, logo nos primeiros dias, o menino que nascia em Israel, ele era circuncidado, e ele tinha na sua própria carne o sinal da aliança de Deus. Isso acontece hoje, espiritualmente, no nosso coração. Quando Deus toca o nosso coração com o Evangelho, Deus transforma a nossa mente e espiritualmente circuncida a nossa carne, de tal sorte que nós pertencemos agora à aliança de Deus e ao povo de Deus. Você pode ser de qualquer igreja. Aliás, você até, em circunstâncias muito exclusivas, você pode até não perceber que o Evangelho circuncidou o seu coração, que os seus pecados foram perdoados. Eu tenho um amigo que já estava convertido, que já tinha se encontrado com Cristo, mas não tinha consciência disso. Ele sentiu uma alegria no seu coração, ele estava lendo as Escrituras, ele estava sendo discipulado por uma pessoa, mas ele não entendia ainda que ele agora tinha conhecido o Evangelho, Deus tinha chegado ao coração dele. E um dia aconteceu uma coisa das mais incríveis. Ele estava atravessando a rua, estava atravessando uma avenida larga, lá na cidade de Guarulhos, e quando ele atravessou a primeira parte, e ele chegou bem no meio da avenida, o Espírito Santo falou para ele assim: você é meu filho amado. E ele conta que depois ele foi atravessando o resto da avenida com uma alegria tão grande, e agora entendendo que Deus tinha vindo buscá-lo e salvá-lo por meio de Cristo Jesus. Por isso que o Evangelho vai na contramão da nossa cultura, da nossa e de qualquer povo, porque o Evangelho é uma iniciativa exclusivamente divina.
texto diz assim: Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões. É isso aí. Isso Deus resolveu fazer. Isso não foi homem que fez. Isso, na verdade, eu quero que você guarde isso no seu coração. Se você se considera um discípulo, uma discípula de Jesus, saiba que isso não cabe na cabeça de ninguém. Isso não cabe na nossa cabeça de seres humanos. Como que Deus pode vir atrás de mim, em vez de eu, um ser humano, que não tenho nada de especial, embora muita gente pense que é especial. Na verdade, todos nós somos especiais, mas tem gente tão cheia de si mesma, tem gente tão cheia de vaidade, tão cheia de soberba, tão cheia de orgulho, que não pode admitir que é pecador. Deus, então, vem ao nosso encontro, nos vivifica. Vivificar é isso. Eu começo a entender o Evangelho. E em Cristo Ele perdoa todas as minhas transgressões, tira um peso de dentro do meu coração. Segundo lugar, o Evangelho vai contra a nossa cultura, porque no Evangelho Deus perdoa, só que gratuitamente, as nossas dívidas. É o que Paulo diz aqui: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Deus pega a nossa nota promissória, Deus pega todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas, todas as nossas culpas, e como Jesus chegasse ali, sobre aquela promissória, sobre aquele escrito de dívida, e com o seu próprio sangue, ele escrevesse: perdoado, gratuitamente. Evangelho é isso. Por isso que ele vai contra a nossa cultura, vai na contramão da nossa cultura, porque não cabe na cultura, porque não cabe mesmo, porque se ele veio de Deus, tinha que ter alguma coisa que não caberia na nossa mente e na nossa cultura. Como é que você se sentiria se uma lista das suas fraquezas e pecados fossem publicados para que todos pudessem ver? Como você se sentiria se todos os seus pensamentos, aqueles pensamentos mais secretos que passam pela nossa cabeça, fossem publicados e ficassem lá expostos para que todo mundo pudesse ver? A Bíblia diz que essa lista de pecados foi tornada pública, mas ninguém viu, nem você viu, nunca viu, porque Cristo apagou tudo com o seu sangue. Olha, quero dizer uma coisa para você, para mim também, meu irmão e minha irmã. Muitas vezes, o peso e o sentimento de culpa sobe ao nosso coração. Porque por algum tempo nós às vezes esquecemos o que Cristo fez. E o que Cristo fez é irreversível. O texto diz aqui: cancelou o escrito de dívida. A nossa dívida diante de Deus foi completamente cancelada.
E nem 1000 demônios não pode trazer essa lista de volta, porque Cristo apagou com o seu próprio sangue. Versículo 15 diz: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. É como se eu olhasse para a cruz do Calvário e, de repente, eu visse ali todos os meus pecados. Aí vem Jesus Cristo e é pregado sobre os meus pecados e derrama ali o seu sangue naquela cruz. E ninguém mais pode me acusar. Por isso que o Evangelho vem na contramão da nossa cultura. Porque no Evangelho Deus perdoa gratuitamente todas as nossas dívidas. E isso não entra na minha cabeça. Se não for Deus falando isso para mim através do Espírito Santo. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo nos diz aqui que o Evangelho vem na contramão de tudo que se diz por aí na nossa cultura. Porque o Evangelho pode ser questionado, mas não pode ser apagado da história por nenhum ser humano. Ninguém pode apagar o que Deus fez. Eu conheci um homem, já faleceu, aqui de Bragança Paulista. Era um crente muito fervoroso. Ele comprou uma Bíblia. Ele veio a Bragança Paulista e comprou uma Bíblia, porque na cidade dele, na cidade onde ele morava, mudou-se para aquela cidade um homem que era crente, e ele começou a ler a Bíblia para o seu Hélio. Começou a ler a Bíblia para ele, e o seu Hélio começou a ficar questionando aquilo. Nossa, mas as coisas que estão escritas nesse livro vão contra o que eu creio. As coisas que estão escritas nesse Evangelho, que esse homem está lendo para mim, vai contra o que eu aprendi na minha religião. Mas eu não estou acreditando muito nisso, não. Vou fazer o seguinte: eu vou em Bragança Paulista e eu vou lá comprar uma Bíblia. E ele veio aqui em Bragança Paulista e ele conseguiu comprar uma Bíblia, isso faz mais de 50 anos atrás. E ele começou a ler o Evangelho. E ele constatou que, por ele mesmo, que aquilo que aquele homem estava falando a respeito do Evangelho era tudo verdade. Ele vai então procurar o líder da sua religião, marca um horário com ele, vai conversar com ele e começa a fazer algumas perguntas para ele. Imediatamente, o líder da sua religião, que eu nem preciso falar, diz para ele assim: ô Hélio, você está lendo a Bíblia? Esse livro deixa as pessoas meia loucas, hein? E começou a questionar tudo que ele estava falando. Mas, meus queridos, o Evangelho pode ser questionado, mas não pode ser apagado da história por nenhum ser humano. Aquilo que aconteceu no Calvário foi um fato histórico. Isso não pode ser apagado da história. Houve um homem que nasceu nesse mundo de uma virgem, e ele era e é o Filho de Deus,
o Senhor Jesus Cristo, Senhor de senhores, Rei de reis, mais do que nunca hoje, nos nossos dias. Isso está sendo questionado. Olha, se você questionar a igreja presbiteriana, talvez você vá achar alguma coisa que eu vou até concordar com você. Se você questionar os crentes, principalmente os escândalos que nós estamos vendo hoje, pessoas que anunciam o evangelho, que não é esse evangelho que está aqui, não é esse evangelho verdadeiro que vai na contramão da cultura, de tudo isso que nós estamos vivendo, eu vou até concordar com você. Mas se você falar para mim que a Bíblia é um livro igual a outro qualquer escrito por homens, que Jesus Cristo não existiu, que isso aqui é fruto da mente humana, eu posso dizer para você que você está enganado, porque tudo que está no Evangelho é verdadeiro, não pode ser apagado da história por nenhum ser humano. Por isso Paulo diz aqui nos versículos 16 e 17, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ele se refere ao Velho Testamento, ou dos dias de sábado, porque muita gente pode chegar para você e dizer assim, você não guarda o sábado, então você não é do Evangelho. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. Não é o que você come hoje que faz diferença. É claro que você não pode tomar veneno, comer veneno. Não é isso que a Bíblia está falando. E nem comer alguma coisa que você sabe que te faz mal, né? Não é isso. Mas não é arroz e feijão que vai fazer diferença na sua vida. Não é festividade religiosa que vai fazer diferença na sua vida. Não é celebração exótica que vai fazer diferença na sua vida. Não é guardar o sábado que vai fazer diferença na sua vida. Paulo diz assim, isto apontava para Cristo. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Olha, o que faz diferença é o nosso coração. É nascer de novo da água e do Espírito, é ser discípulo de Jesus, e não todo o aparato da cultura e da religião que nós estamos vendo nos dias de hoje. Se você tem sentido falta de paz no seu coração, ajoelha lá no teu quarto. Faça como Jesus mandou. Feche a porta. Ajoelha lá no seu quarto. Conversa com Jesus. Jesus é a própria palavra. Quando o apóstolo João começa a escrever o Evangelho, ele diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo é palavra, Jesus é a palavra, e a palavra é Jesus. Por que João começa dizendo assim? No princípio era o Verbo. Porque se você abrir a Bíblia aqui em Gênesis, você vai ver o que está escrito aqui. No princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em Jesus, Deus vem criar novos céus e nova terra. Ele é o próprio Evangelho. Sem Jesus, não existe Evangelho. Sem a centralidade de Cristo, Cristo tem que ser o centro da mensagem.
o mesmo que foi pregado na cruz do Calvário, 3 dias depois ressuscitou. O fato histórico que foi presenciado por mais de 500 pessoas quando Jesus foi elevado aos céus. Ninguém pode apagar isso. Por isso o Evangelho vai na contramão da nossa cultura. Por isso o Evangelho é tão combatido. Veja bem, eu não estou falando que crente é combatido. Eu sou perseguido. Não é você que é perseguido. Se você vive o verdadeiro Evangelho, esse Evangelho que é uma iniciativa exclusiva divina, o Evangelho do Deus que perdoa gratuitamente nossas dívidas, esse Evangelho que pode ser questionado, não tem problema. Se alguém ou muita gente, ou a filosofia reinante, ou até a política, quiser questionar o Evangelho, porque tem muita gente usando o Evangelho politicamente, pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas esses fatos do Evangelho não podem ser apagados da história. Se essas coisas estiverem no seu coração, acima de religião, acima de denominações, acima do que dizem certos pregadores, saiba que você é um daqueles que caminha na contramão da nossa cultura. Não se sinta mal por isso, ao contrário. Agradeça a Deus, que privilégio. Eu não estou falando, querido, querida, que você tem que ser o chato de galocha, ficar questionando as pessoas, não é isso que eu estou falando. A Bíblia diz para a gente não perder a oportunidade. Quando a gente tem uma oportunidade, nós precisamos falar do Evangelho, desse Evangelho que veio de Deus, que perdoa pecados sem exigir nada em troca, a não ser na atitude de um mendigo, de um pedinte que não tem nada para oferecer em troca. Nós estendemos a mão pela fé para receber o perdão de Deus. Portanto, não se preocupe se você está sendo questionado, se supostamente o que você faz, o fato de você ser discípulo de Jesus está sendo questionado, se o Evangelho está fora de moda, se o Evangelho não cabe mais na nossa cultura, não se preocupa. Fica triste. Ao contrário, fique alegre. Porque se você não sabia, você precisa ficar sabendo. O Evangelho vai na contramão da nossa cultura. Querido, que o Espírito Santo esclareça o seu e o meu coração. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor tomou a iniciativa de vir me buscar por meio de Cristo Jesus. E essa iniciativa não foi minha, é exclusivamente da tua parte, Senhor. Obrigado porque o Senhor perdoou gratuitamente os meus pecados, mas alguém pagou a minha dívida, Senhor. Cristo Jesus derramou o seu sangue, o Cordeiro que nos perdoa de todo pecado, que quita, que acaba e apaga com os nossos pecados, pagou todas as nossas dívidas. Por isso, Senhor, nós nos sentimos, nesses dias atuais, às vezes tão incomodados, porque o Evangelho vai contra todas estas coisas. Por isso eu te peço, fortalece o nosso coração. Se nós estamos entristecidos, se nós temos questionado a nós mesmos e até o Senhor, ó Deus, nós queremos pedir que aquela paz que excede todo entendimento seja derramada no nosso coração. Que nós tenhamos essa convicção profunda,
que o Evangelho só pode ser entendido na sua essência, só pode ser compreendido quando o Espírito Santo faz essa obra no nosso coração. Oxalá nós estejamos preparados para responder com mansidão a todo aquele que pedir a razão da nossa fé. É isso que nós te pedimos agora e sempre em nome de Jesus. E agora, irmãos, ide em paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que o amor insondável de Deus, o nosso Pai, e que a presença, o poder e as consolações do Espírito Santo sobre cada um de nós esteja e permaneça, hoje e para sempre. Amém.